Olá, queridos amigos do Seara. Com muita saudade estamos de estarmos juntos, mas o que nós podemos fazer nesse momento é estarmos aqui, né? Virtualmente, pensando juntos, refletindo juntos, e eu agradeço profundamente o convite do Seara de estar conduzindo mais um estudo, mais uma reflexão. O tema de hoje é a família de Jesus. E quem seria a família de Jesus? Vamos falar sobre isso, sobre a família física, mas sobretudo a família espiritual de Jesus. E é interessante que seja nessa data, nessa sexta-feira, antes do Natal, né, onde nós já estamos cada vez mais chegando próximo do fim do ano, onde a gente tende a fazer uma reflexão sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, e principalmente perto da data do Natal, sobre os exemplos que Jesus nos trouxe, sobre os valores que Ele nos apresentou, sobre os desafios morais que temos que vencer dentro de nós mesmos. Então é sempre uma oportunidade preciosa quando nós paramos um pouco a nossa vida e nos debruçamos sobre, refletirmos sobre as nossas escolhas, sentimentos. E hoje, em vez de focar um aspecto histórico, a gente até vai falar da composição da família de Jesus, mas esse não é o nosso enfoque principal. O que eu gostaria de trazer para a gente é a visão que Cristo tem da família, né? Que exemplos Ele nos trouxe, que valores são importantes nós exercitarmos dentro da nossa família e como a gente lida com as famílias mais complicadas, né? A gente sabe muito pouco, de fato, sobre a infância de Jesus e sobre a sua família, né? Tem pouco dado. Kardec até nos adverte em obras póstumas, né? A gente não tem muito dado. O que a gente tem são os relatos, né, dos evangelhos, alguns textos, outros textos vão surgindo, eles nem sempre são exatamente homogêneos, existem algumas controvérsias. Então a gente evitar esses pontos que causam mais discussão e vamos para o ponto em que a gente converge, que é a questão moral, né? Isso ninguém discute, todos os cristãos concordam com a moral evangélica, com o que Jesus veio nos apresentar em termos de exemplo, de vivência. E nós sabemos que Jesus foi o ser mais evoluído, né, que encarnou na Terra e que veio em missão para nos mostrar como a gente constrói o reino de Deus dentro de nós. É através do amor que a gente vai fazer toda essa transformação individual. Jesus trouxe um novo paradigma. Até Jesus era olho por olho, dente por dente. E Jesus veio trazer o amor como remédio para todas as nossas males, né? Como forma de reconstruirmos o mundo sob uma nova ótica, mostrando que a lei da justiça de Deus não é essa justiça olho por olho, dente por dente, mas é uma lei de justiça, amor e caridade. E vamos também olhar sobre a ótica espírita, né, sobre a função das famílias, da importância da família, trazendo, né, esses valores que Jesus nos trouxe, para que a gente possa fazer da nossa vida familiar uma vivência mais amena, mais rica de significado e que nos traga mais paz e serenidade. Então, como a gente falou, né, o que a gente sabe da vida de Jesus verdadeiramente é muito pouco, é extremamente deturpado, com versões conflitantes, mas a gente vai começar pelo pouco que a gente sabe da Sagrada Família, né? Então Jesus disse que não veio para contrariar as leis, mas para segui-las. Então Jesus, apesar de algumas celeumas nessa questão, não vai deixar de ser divino porque veio num corpo de carne. Era necessário que ele viesse para mostrar para a gente que era possível viver encarnado e manter, né, os valores do espírito. Ele não perdeu nada do que ele tinha como potencial, como conhecimento, e por isso que, apesar de uma vida extremamente simples, né, sem muitos recursos financeiros, ele viveu de uma forma extraordinária, tão extraordinária que não deixou nada escrito, só as suas, naquela época era tudo tradição oral, mas as suas parábolas tinham conteúdos tão profundos. E ele não só falava, ele agia, né? Ele era o exemplo vivo de como cada um de nós deveria agir. Como diz a nossa porta estreita, o modelo qual devemos buscar. E ele nos mostrou um roteiro de segurança
de como é que a gente encontra, né, com a sua paz, né? Como é que a gente chega lá. E chega lá de que forma? Fazendo, vivendo de acordo com os conceitos, né? Ser cristão, né, não é só dizer-se cristão, mas é tentar desafiar-se a viver da forma como Cristo viveu, da forma como Cristo nos mostrou que seria mais seguro, né, de fazermos escolhas pelo amor, né, e não pelo ódio, pela vingança, mas pelo amor, pelo perdão, pela indulgência. Então é uma outra forma de ver a vida. Então Jesus era o primogênito de José e de Maria. A gente sabe muito pouco também sobre José. A gente sabe que José era um carpinteiro, eles chamam de tecton, e acredita-se que ele morreu quando Jesus era ainda jovem. Uma das fontes que eu consultei dizia que em torno de 19 anos Jesus tinha quando o pai morreu. E ele continuou, né, trabalhava assistindo a sua família. Maria, mãe de Jesus, essa todos nós conhecemos, né, o arquétipo da maternidade, da mãe de todos. Né? E Jesus também tinha irmãos, né? Até onde a gente leu e recebeu, né, um amigo meu fez um resumo maravilhoso dessa parte histórica e me ajudou nessa pesquisa, né? Obrigado, Antônio. E ele tinha 4 irmãos, né? O nome desses irmãos era Tiago, Simão, Judas e José. Isso está em Marcos capítulo 6, versículo 3. E um número desconhecido de irmãs, pelo menos 2, que a gente imagina, mas pode ser que tenha mais. O local de nascimento, 2 dos evangelistas colocam como Belém, mas existe controvérsia se é Nazaré ou se é Belém, mas os evangelistas, 2 deles colocam como Belém, né? E a data a gente não sabe muito bem se foi em -6, -7, -4 antes de Cristo. Tem várias teorias, mas não tem ninguém que chegue definitivamente numa data. E a gente sabe que não foi 25 de dezembro. Mas exatamente qual data? Tem várias opções. Há quem diga que foi 17 de abril. Mas isso não é importante. Vamos combinar que isso é detalhe, né? O que é mais importante são os exemplos. É o conteúdo da moral evangélica que nós somos desafiados todos os dias, a cada vivência, a darmos testemunho se de fato somos cristãos ou não. Ou seja, se conseguimos aplicar nas adversidades do dia a dia os valores que Jesus nos exemplificou. Então, a gente tem que lembrar, né, que segundo Lucas, né, um detalhe que eu esqueci de falar, no capítulo 3, versículo 23, Jesus só deixou a casa dos pais quando atingiu a maioridade aos 30 anos e que até lá ele tinha auxiliado, né, assistir a sua família. Né. E lembrar que Jesus fez essa vida extraordinária, né, só 33 anos, mas com muita riqueza de conteúdo e que nos deixou um legado assim, absurdo. Né. O mundo ocidental é um antes e um outro depois dele. E só dele ter trazido uma nova forma da gente olhar a Deus como um Pai amoroso, infinitamente bom e justo, não como um vingador, né, como punitivo, não. A justiça de Deus ganhou outra dimensão, né, a dimensão do amor, da justiça e da caridade, como a gente falou antes. Então, qual vai ser o enfoque do nosso estudo? Né? O enfoque do nosso estudo são que conteúdo Jesus trouxe para a gente acerca da família. Então, o primeiro deles é honrar vossa pai e vossa mãe. Isso já era da lei mosaica, e como ele não veio destruir a lei, só veio segui-las, ele fez. E a gente vai conversar um pouquinho, né, no que isso significaria. Outro ponto que a gente vai falar, que foi um conceito aí sim novo que Jesus trouxe, é quem são meus pais e meus irmãos? Né, a questão da família física e da família espiritual. Os laços de sangue versus laços de afinidade ideal. Claro que naquela época não se tinha conhecimento dessa questão espiritual, então era laços de sangue versus laços de afinidades e ideal. Mas nós que somos espíritas sabemos que temos uma família física e uma família ampliada, muito maior do que a família física, que é a família espiritual, e nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Nós também vamos falar rapidamente sobre a importância das famílias sobre a ótica espírita e que atitudes nós devemos ter perante as adversidades ou aqueles membros mais difíceis da nossa família, que também são os desafios mais próximos que nós temos. E finalizar com a mensagem de Jesus, né? De que forma o amor é um remédio para todos os nossos males. Então, no Livro dos Espíritos, a pergunta 774, que faz um questionamento
sobre a diferença como os animais lidam com seus filhos e os humanos, né? As espíritas nos respondem que para o ser humano há outra coisa além das necessidades físicas, a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família estreitam os sociais, eis porque fazem parte da lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim, a amar-se como irmãos. Então o nosso grande desafio, a gente ainda está longe disso, é aprendermos a amar primeiro o nosso círculo mais próximo, a nossa família, onde a gente vai exercitando essas virtudes de uma maneira mais intensa e aos poucos a gente vai expandindo esse amor para os amigos, para os círculos de afinidade, até que um dia a gente vai conseguir chegar no amor no grau crístico, no amor ágape, aquele que vê todos os seres da criação como irmãos, como filhos de Deus, como semelhantes. Então o primeiro conceito, né, o primeiro ponto, que é honrai o vosso pai e vossa mãe, a gente tirou esses conceitos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe nada mais é do que um corolário da lei geral de caridade de amor ao próximo, visto que a gente não pode amar o próximo, aquele que não ama nem seu pai nem sua mãe. Fica difícil, né? Se a gente não consegue amar o próximo, imagina o desafeto, imagina aquele que a gente não tem nenhum contato, que a gente não sabe nada dele, né? Só que no termo honrai é um pouquinho mais pesado do que amar ao vosso próximo, tem implica em mais coisas, né? E no caso, o que isso implicaria? Também atender, né, na necessidade, proporcionar-lhes repouso na velhice, cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco na infância. E hoje em dia, nessa vida tão individualista que cada um de nós leva, às vezes a gente esquece, né, de retribuir todo o cuidado e atenção e assistência que nós tivemos na infância aos nossos genitores. Nós devemos gratidão aos nossos pais porque eles nos proporcionaram a oportunidade da nova encarnação, provendo o invólucro material que nos permitiu estarmos aqui encarnados e cuidaram de nós até que pudéssemos andar com as nossas próprias pernas. Independente de foram bons pais ou não, só por isso nós já deveríamos gratidão a eles. Aos pais negligentes, gente, a lei de Deus se incumbirá, porque a lei de Deus é justiça, amor e caridade. Causa e efeito são infalíveis. Não cabem a nós, né, os filhos ou os parentes, punirmos uns aos outros. A gente não deve retribuir o mal com o mal. A gente deve retribuir o mal com o bem. Então, essa é a lei da caridade. Que sejamos indulgentes com as imperfeições um de outro. Família é um lugar de perdão. E a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo se aplicam aos pais e aos irmãos. Sendo que neste último caso, no caso dos pais, o não cumprimento, além de falta de caridade, também seria ingratidão. São coisas para a gente pensar sobre o assunto. Somos gratos à nossa família, aos nossos pais, aos nossos seres mais próximos? Será que somos? E aí tem uma outra parte, né? Uma outra passagem bíblica, que é quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos. Isso na época causou um certo rebuliço, né? Porque quem gostava de causar celeuma falou, mas era um preceito muito claro no judaísmo, da lei mosaica, honrar o vosso pai e vossa mãe. Isso era uma coisa inquestionável. E Jesus ele disse que não veio para destruir a lei. Então, obviamente, quando ele fez essa pergunta, ele não estava desfazendo dos seus familiares, né? Então, qual era a passagem, né? Jesus estava no meio de uma grande multidão e os seus parentes chegaram nesse local porque queriam tirá-lo de lá, pois foi dito por esses parentes que ele havia perdido o espírito, né? Entretanto, tendo visto sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele lhes respondeu, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E perpassando o olhar pelo que estavam assentados ao seu derredor, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, nesse conceito de família expandida que ele apresenta,
Olha só, ele não está desfazendo da sua família. Ele aqui, e os Espíritos são muito claros, né, em nos colocar que Jesus nunca desperdiçou uma oportunidade de ensinar. Então aqui ele estava ensinando um conceito de família ampliada, dos laços do ideal. Ou seja, cada um de nós é parte da família do Cristo, da família universal, quando fazemos a vontade de Deus. Porque quando fazemos a vontade de Deus, ou seja, quando seguimos os princípios cristãos de vivência evangélica, nós fazemos parte da família do Cristo. Será que nós estamos fazendo a nossa parte como membros dessa família universal que cada um de nós faz parte? Jesus é um mestre muito amoroso que espera por cada um de nós, suas ovelhas desgarradas, seus parentes espirituais do coração, aos quais ele trata como filhos rebeldes, com todo amor e carinho, esperando que cada um, em cada tempo, no seu próprio tempo, desperte para as suas responsabilidades e integre essa família universal. Então isso é um conceito profundo, que muitas das vezes a gente esquece que todos somos irmãos em Deus. Falamos isso de maneira corriqueira, mas esquecemos o que de fato isso deve significar, né, em termos de vivência evangélica. Eu sei que é difícil para nós, a gente ainda está muito longe do amor ágape, do amor crístico, de amar a todas as criaturas e todos os seres de fato como nossos irmãos. Mas uma coisa interessante nesse meu tempo todo de leitura de doutrina é que eles são muito claros em dizer para a gente que é possível aprender, é possível a gente exercitar o amor, é possível a gente exercitar a gratidão, é possível que a gente, pela disciplina, pelo orar e vigiar, pela perseverança, pela vontade, a gente consiga despertar em nós cada uma dessas virtudes que Jesus nos apresentou, que nele estavam presentes de forma plena e nos causavam tanta admiração e espanto, em que nós ainda é muito, muito tímida, muito retraída. Mas sabermos o que somos, que é espíritos imortais, e o que de nós é esperado, que possamos integrar essa família universal e deixemos de ser os atendidos para passarmos àqueles que socorrem e atendem, é uma diferença grande, né, de visão e de paradigma, de assumirmos o papel que Deus destinou para cada um de nós. Então é importante que a gente se lembre que a família de Jesus, assim como a nossa, não é restrita aos nossos círculos sanguíneos, físicos. Ela é muito maior, ela é muito mais ampla. E que um dia essa família contemplará toda a humanidade, todos os seres da criação. Aliás, nem toda a humanidade, né? Você vai ampliando, vai ser uma coisa muito maior que a gente não tem nem condição de dar conta ou de entender o que seja, né? Então, só para a gente reforçar esse aspecto, né, a gente sabe que os irmãos de Cristo não estimavam, eles eram espíritos pouco adiantados, não compreendiam a missão do Cristo, tinham ele por excêntrico, e o proceder e os ensinamentos do Cristo não tocavam eles, né? Como a gente às vezes tem dificuldade, alguns ensinamentos a gente ainda não conseguiu despertar para eles, né? Tanto que nenhum deles foi apóstolo do Cristo, né? Depois que ele morreu, sim, alguns de seus irmãos o seguiram. Tanto que Tiago, ele até chegou a ser um líder importante da igreja primitiva cristã. São João, no capítulo 7, versículo 5, chega a informar, inclusive, que os irmãos de Jesus não davam crédito a ele. Mas, gente, obviamente que isso não seria motivo para Jesus desprezar sua família, né? Então, a gente sabe que o objetivo dele não era desfazer da sua família naquele momento, mas sim apresentar este conceito da família universal, da parentela física e da parentela espiritual. Agora que a gente tem o conhecimento do Consolador Prometido, que é o Espiritismo, a gente sabe da família espiritual. Então, não são os laços do sangue, da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito a gente sabe que precede a formação do corpo. Como a gente já falou antes, os pais biológicos, eles fornecem o invólucro corpóreo, auxiliam no desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, mais uma vez, como é importante a função daqueles que se colocam como pais e mães, como orientadores desses espíritos,
que estão recebendo uma nova oportunidade de reencarnação. Isso é uma missão muito desafiadora, onde a gente não deve negligenciar, porque somos responsáveis por essas almas que aceitamos em nossos lares, que pedimos por eles, porque todos nós temos necessidades de reparação, de aprendizado, de apoio, de compreensão. E já já a gente vai falar da importância da família no processo de evolução de cada um de nós. Os que encarnam na mesma família, a gente sabe que na maioria das vezes são espíritos simpáticos ligados por relações anteriores que costumam se expressar por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também a gente pode ser totalmente estranho, porque aquele espírito precisava de um núcleo familiar mais homogêneo, né? E às vezes vem um espírito que não é tão afim, né, entre nós. E algumas vezes vem inclusive desafetos do passado, que são antipáticos, também por relações pretéritas mal resolvidas, por situações às quais a gente se equivocou, né? E a gente está aqui para transformar todos os nossos inimigos em amigos, em irmãos. Então a encarnação, ela vai diluindo essas escolhas equivocadas, onde nós semeamos o ódio e o desamor, para que a gente reconstrua essas relações com amor, com compreensão, com indulgência, né? Então as inimizades, né, e as antipatias são sempre temporárias e transitórias na nossa existência. É besteira a gente alimentar rancor e mágoa, porque é do progresso, é da lei do progresso, em que a gente consiga refazer esses laços, em que a gente aprenda efetivamente a amar, né? Jesus veio nos trazer a mensagem do perdão e do amor incondicional, né? Então a gente tem que entender essas duas diferenças, né? Existe uma família espiritual, que essa é constituída pelos laços de simpatia, aonde a gente vai cada vez ampliando mais os nossos ciclos de afeto, e existe a família física, que geralmente é temporária, restrita àquela encarnação, e claro, mas os afetos que você construiu nunca serão perdidos, eles continuarão. Aqueles que têm comunhão de ideal, comunhão de sentimentos, eles se encontram porque eles se atraem, né? Então, por mais transitória que essa família seja, não é por isso que eu não vou valorizá-la. Não é por isso, é uma família transitória, não é a minha família efetiva, estou aqui perdido nessa família louca. Não é por aí que a banda toca, muito pelo contrário, né? Por quê? Qual é a importância da família sob a ótica espírita, né? Primeiro, que a família, ela permanece como educandário de elevado significado para a formação da personalidade e do desenvolvimento afetivo, mediante os quais torna-se possível o espírito encarnado a aquisição da felicidade. Isso quem nos fala é Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar. No lar desenvolve-se a afetividade, o respeito pelos direitos alheios, o despertamento para os próprios direitos. Independente da forma, isso é uma coisa muito importante, gente, porque a gente tende a querer colocar a família naquele padrão clássico, e definição de família é até um desafio hoje em dia, né? Existem famílias que são só um casal, existem famílias que são só o pai ou só a mãe com o filho, existem famílias que são homoafetivas, existem famílias que são múltiplas, que tiveram várias relações prévias e têm vários filhos diferentes. Então, hoje em dia, a família não tem mais aquele formato tradicional, mas o que importa não é a forma da família, como ela é constituída. A configuração pode variar, isso não é importante, né? Só que a família não pode prescindir dos seus valores básicos, que são quais os valores são os valores básicos em que a família precisa se apoiar, independente da configuração que ela apresente. É o quê? É o amor, é o respeito, é os deveres entre os membros, entre si. As mudanças, por causa da sociedade, vai continuar ocorrendo, conforme a conquista de cada época. Mas a família não pode perder os seus alicerces de segurança, que é a fidelidade ao grupo, amparo recíproco, a proteção mútua. Por quê? Porque isso é decorrência do amor. E isso vai preparar essa união com demais associações na identificação da família universal. Então a gente começa no círculo familiar mais restrito e vai ampliando isso para a sociedade até que a gente consiga ampliar isso para toda a criação. Então você vai em escala crescente. O amor não tem limites, né? Ele tende a ser, quanto mais exercitado, ele tende a ser expandido, né? Não é uma coisa exclusivista. Então a família, ela nos permite exercitar as primeiras questões de afetividade, do respeito,
Então não importa a configuração que a família tenha, toda família ela é sagrada. No seu propósito de quê? De orientar e de assistir os seus membros no processo evolutivo, sendo a primeira célula da sociedade. Então a gente tem que saber valorizar a nossa família, independente de como ela seja, né? Essa estrutura ela é importante para nós, ela nos traz um norte, ela nos traz um porto seguro. É claro que a gente tem famílias muito desestruturadas, é verdade, e a gente já vai falar sobre elas, né? Então, a visão que nós somos parte de um grupo espiritual que se reúne por afinidades e que a família corpórea passageira não deve subestimar a função educativa da família para os espíritos que vivem a experiência da reencarnação. A gente sabe que a lei de causa e efeito aproxima espíritos necessitados de reencontro nos estreitos espaços da família corpórea. Gente, aonde a gente mora, onde a gente habita, quem convive com a gente é que sabe quem a gente é. Lá a gente não consegue fingir o que a gente não é. Então é com esses mais próximos que a gente precisa e a gente tem condição melhor de exercitar essas questões, né? E a gente tem que lembrar que somos todos filhos e irmãos do mesmo Deus. E por isso devemos exercitar o amor ao próximo, porque faz parte dessa nossa família universal. Mas como sempre a gente começa com o mais próximo e vai ampliando. Isso está no livro Família, uma visão espírita sobre os novos arranjos e velhas buscas do Álvaro Crispim. Vale a leitura. Então, mas essa minha família foi cheia de problema, com pai negligente, irmãos exploradores, pessoas que não me acolhem, né? E Joana de Ângeles também nos fala que reencarnações difíceis no mesmo grupo consanguíneo constituem ocasião incomum que favorece o aprimoramento espiritual na oficina doméstica, onde caldeiam as imperfeições e se lapidam as anfractuosidades morais de seus membros. Gente, é onde a gente convive mais próximo, é onde a gente mais burila. Ninguém renasce numa consanguinidade por acaso. Então você não foi lá por acidente. Temos um Deus amoroso, justo e bom. As coisas não são ao acaso. Elas são para atender às nossas necessidades. Então a gente não nasce naquela família por acaso, não foi um engano. Essa coisa de eu não pedir para nascer é uma mentira. A gente pede, fica na fila implorando lá para ter oportunidade. Mas antes, por necessidades imperiosas de experiências especiais. Então, a gente não nasce por acaso, a gente nasce por necessidade de ajustamento emocional, de renovação moral e de aquisição de experiências especiais. Então a família é, portanto, o lugar seguro onde os espíritos se encontram para o crescimento moral, devendo ser fortalecida em qualquer circunstância, a fim de que se desempenhe a tarefa elevada que está destinada, que é o que? A recondução dos espíritos, né? E no livro Terapia de Gratidão, Joana tem um texto sobre gratidão à família, ela coloca que certamente é nesse difícil reduto que o espírito deverá desenvolver-se, transformar os maus em bons sentimentos, exercitando a fraternidade e a gratidão. Conseguir a prática da gratidão em relação aos familiares hostis constitui um desafio que nem sempre conseguiremos o melhor resultado. No entanto, criando o hábito de compreender o outro, tendo-o na condição de enfermos ou necessitados da alma, temos um meio eficaz de conseguir superar as diferenças. Gente, nós não somos perfeitos, nós temos defeitos, o próximo também tem. Se queremos perdão e compreensão das nossas falhas, devemos aceitar as nossas falhas para que possamos aceitar a falha do outro, para que possamos entender que o outro também necessita de perdão e de acolhimento. Então, quando a gente compreende que o outro tem limitações assim como nós, que o outro tem dificuldade assim como nós, fica um pouco mais fácil a gente superar as diferenças que temos em nós. Ela também nos fala, para nos encorajar, que quanto maiores os obstáculos superados, mais amplas conquistas que se assinalam. No lar, as dificuldades devem facultar o sentimento de gratidão pela oportunidade de ressarcir os débitos anteriormente adquiridos, desenvolvendo a paciência, exercitando a tolerância e a compaixão num processo de aprimoramento pessoal. Lembrar, gente, que é uma oportunidade bendita de estarmos juntos. Se a família é desestruturada ou desagregada, independente de como é essa família,
ela sempre nos trará oportunidade de crescimento e de superação. Sempre. Porque numa família desajustada a gente tem a oportunidade de todo dia, a todo momento, exercitar paciência, tolerância e compaixão. E mesmo nas famílias mais ajustadas, gente, nenhum de nós é perfeito. Todos nós magoamos aqueles que nos são próximos, todos nós falamos coisas que não deveríamos falar, fazemos coisas das quais nos arrependemos. Então, família é um lugar de perdão, família é um lugar onde a gente ama e é amado, onde a gente incomoda e é incomodado, onde a gente serve e é servido, onde a gente atende e é atendido. Mas algumas pessoas só querem receber, não querem dar, e isso não funciona, porque a família é um lugar de reciprocidade, né? Então, continuando a fala de Joana, né? Ela coloca: quando por acaso os desafios apresentem-se quase insuportáveis, um poema de alegria deve ser entoado no íntimo daquele que se empenha pelo triunfo pessoal, aceitando as circunstâncias por vezes perversas, alterando-as uma a uma para melhor. Importante a gente ter essa visão, gente. Não é porque a gente tem equívocos passados ou situações mal resolvidas que a gente vai ter que arrastar essa corrente para o resto da vida. É importante que a gente entenda os desafios como oportunidade de superação, para que a gente modifique um quadro de desafeto para amor, para que a gente modifique uma situação de antagonismo para transformando uma situação de simpatia, de empatia. Então, quando a gente é colocado junto para reviver as experiências, não é para que repitamos os mesmos erros, não. É para que a gente supere, faça novas escolhas e que a gente consiga viver melhor e, aprendendo com aquela situação, a despertarmos o que há melhor em cada um de nós. Então, todos os desafios, eles no fundo são oportunidades de superação, possibilidades de crescimento. Então, quando a gente é colocado num ano como esse, cheio de desafios, de distâncias, quantas oportunidades não tivemos de refletir sobre qual a importância daqueles que nos são caros, que nós reclamamos de estarmos juntos e agora não podemos estar, né? Qual a importância de abrirmos mãos um pouco do nosso egoísmo e cuidarmos uns dos outros, usando máscara, usando álcool gel. Então, quantas coisas esse ano não nos fez aprender da forma, muitas vezes, dolorosa e difícil, com a perda de entes queridos, passando situações de muita solidão, de muito medo. Mas isso nos fez desenvolver a confiança, isso nos faz desenvolver a fé. Então, toda a adversidade faz com que possamos provar a nós mesmos o nosso valor, a nossa capacidade de superação. Então, quando a gente coloca a gratidão na equação, não é que o problema vai deixar de existir, não é que a sua família vai ficar perfeita porque você sabe disso, não vai não. Vai continuar igualzinho. A diferença é que a gente vai ter maturidade de enxergar, mesmo na adversidade, a mão de Deus nos mostrando o caminho que é o mais seguro para a gente. É a oportunidade da gente conseguir se equilibrar emocionalmente, de se equilibrar espiritualmente. Então, em vez da gente maldizer as dificuldades, a gente tem que aproveitar, né, para a gente poder entendê-las como oportunidades de crescimento. Então, ao mesmo tempo, a gente deveria parar de reclamar da vida e agradecer esse ano tumultuado e não se sentir desamparado por Deus, mas amparado por toda a espiritualidade maior, por todos os nossos benfeitores e mentores que nos cercaram e nos ajudaram a passar por mais esse ano, né, com o aprendizado e a bagagem que Ele nos trouxe, com as amizades que se apresentaram mais próximas, com as solidariedades que foram expressas, que a gente olhe para o lado bom e a gente consiga ver, não com o olho do espírito encarnado, mas com o olhar de espíritos imortais que cada um de nós é. E é por isso que Joana nos sugere que a gente, frente a uma situação insuportável, muito difícil, que a gente não se desespere, que a gente conserve a confiança, sabendo que vamos vencer. Se o desafio é grande, temos possibilidade, né, de equilibrar uma coisa que está mal resolvida em nós. Então, coragem, não desanimemos, né? Então, ela fala que uma família gentil e harmônica, a gente sabe que existe, que são muitas, inclusive. Isso só já seria um hino de louvor, de gratidão à vida, porque aqueles seres se gostam, se compreendem e, por estarem tão gratos de estarem juntos, tratam-se muito bem, com respeito, com afeto, cumprindo o seu papel. Uma forma de sermos gratos, gente, é fazermos e oferecermos o que temos de melhor aonde estivermos, né? Mas é na família turbulenta e trabalhosa que transforma-se no teste de resistência ao mal e a porta que se abre ao bem. Então, gente, Jesus hoje em dia não nos pede mais os testemunhos de fé nas arenas do leão. A gente não precisa ser gigantado por um leão destruído,
em holocausto para provar que somos cristãos. Temos que engolir o nosso orgulho, temos que diminuir o nosso egoísmo e passarmos a darmos os nossos testemunhos de fé nas atitudes diárias de amor, compreensão e gratidão que teremos frente aos nossos familiares difíceis, frente aos desafios de cada dia. Então esse é o testemunho de fé que nós temos que dar. Frente às adversidades, sermos gratos. Frente à incompreensão, sermos gratos. Frente à incompreensão, termos coragem e fé de prosseguirmos no ideal, de sabermos por que estamos aqui. Por que estamos aqui? Não estamos aqui de férias, a passeio, para curtirmos. E Deus não nos ama menos ou mais porque temos a vida menos ou mais difícil. Deus nos olha com o olhar que nós somos espíritos imortais, que necessitamos dessas situações que nos desafiam para crescermos, para nos tornarmos aquilo que fomos projetados para sermos. E o que fomos projetados para sermos? Espíritos do mesmo quilate do Cristo, com o mesmo potencial. E Cristo veio nos mostrar um caminho maravilhoso, sendo o nosso irmão mais velho de todas essas almas, mostrando para a gente a importância da família universal, a importância do amor ao próximo. E ele disse que não sossegaria enquanto todas as suas ovelhas não estivessem, no caminho. É um pastor de almas que está ali esperando pacientemente que cada um de nós desperte e faça a sua parte. Então a nossa parte, é a gente lidar e evitar a nossa ingratidão. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Ele só permite as provas que podem ser cumpridas. Se a gente não cumpre, se a gente não vence, não é porque faltou possibilidade, gente, é porque nos faltou vontade, nos faltou coragem, nos faltou perseverança. Lembremos-nos disso, para que não vacilemos mais. As provas rudes são quase sempre um indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. Quando a gente aceita o pensamento em Deus, com resignação, com fé, com confiança e serenidade, a gente vence. Então a gente deve evitar o queixume e a gente deve exercitar o agradecer sempre essas oportunidades desafiadoras que a vida nos traz, nos proporcionando a possibilidade da batalha justa que é de nós contra nós mesmos. Então a gente sabe que as provas mais duras são aquelas que afetam o coração. Então por isso que as provações do seio da família são tão difíceis para a gente, porque de uma certa forma nós temos uma relação conflituosa, mesmo com a família difícil, porque nós amamos esses seres. Então para nós, gente, dói muito uma ingratidão de um filho, ou de um irmão, ou de uma incompreensão dentro daqueles que nós deveríamos ser amados e amparados. Então nesse momento, coragem, porque tudo passa, gente? Inclusive a nossa existência transitória. Apesar de sermos imortais, a gente só leva dessa vida as experiências que nós tivemos nela, os valores e as virtudes que conseguimos sedimentar em nós, e também os erros e as más escolhas que fizemos. Então que possamos, gente, dentro do seio familiar, acolher sempre aquele membro mais difícil, vendo ele como um náufrago que a gente está ajudando, porque no seu turno, quando ele também estiver lá, ele vai salvar outros. Como nós somos ajudados pela espiritualidade maior, como Jesus sempre esteve conosco, nos auxiliando, num processo de solidariedade entre si, de compreensão de que todos somos filhos do mesmo Pai. Então aqueles que estão adiantados auxiliam aqueles que estão mais atrasados no processo de evolução, no processo de autoburilamento, no processo de compreensão das leis de Deus. Então cabe a nós, cada um de nós, fazer o seu papel nessa família universal. Então, mais uma vez, para a gente não desistir, quando por acaso os desafios apresentarem-se quase insuportáveis, a gente tem que lembrar de mandar uma prece para Deus, agradecer com alegria a oportunidade que estamos tendo. Não de forma infantil ou masoquista, valorizando o sofrimento, não é isso, mas pedindo a Deus serenidade e fé para que a gente supere as adversidades e que a gente consiga superar. Me perdi aqui. E aí a gente chega no final, na ideia final da palestra, Eis porque é necessário aprender-se a amar, porquanto o amor, gente, também se aprende, aprimorando-se sempre incessantemente. Amar e dar amor é simples quando a gente tem amor no coração.
Mas nem sempre é simples, né? Para os inimigos, para as adversidades, às vezes a gente não tem esse amor para dar. Então, como é que a gente exercita isso, né? A gente tenta agir como se a gente amasse. Ou seja, tentando ter atitudes generosas ou de compreensão, né? A doação é uma manifestação de amor. Para que a gente nem consegue fazer isso, a gente pelo menos tenta respeitar, né? Sermos educados uns com os outros. Então, aprender a amar é um processo que pede decisão, pede esforço, perseverança, disciplina, auto-perdão, persistência, esperança, confiança em Deus, confiança na vida e, acima de tudo, confiança em si mesmo, porque a gente é capaz de amar. A gente veio aqui equipado com essa virtude, a gente só não desenvolveu ela ainda na sua plenitude. Mas esse processo não é um processo linear, ele vai e volta, a gente estagna, então a gente tem que perseverar. Só que se a gente começar nesse processo, que começa no auto-amor, que começa no exercício de amor aos familiares, que culmina no amar a Deus e no próximo sobre todas as coisas, ou seja, que vai nos levar a esse sentimento de família universal que Jesus nos trouxe nos seus ensinamentos. Então é esse exercício de amor que cada um de nós fará ou faz, né, é que trará o mundo de paz que nós tantos almejamos e todos nós queremos urgentemente. Mas cabe a cada um de nós fazer a sua parte. Então começa em cada um de nós. E que comece hoje, e que comece agora. E que a gente possa, todos os dias, nos lembrarmos do Cristo, nos lembrarmos deste conceito da família universal, que é a verdadeira família de Jesus, que somos todos nós. E lembrarmos que somos irmãos frente a Deus e que possamos, cada dia, exercitarmos mais a caridade, a compaixão e o amor. É o que desejo para todos nós nesse final de ano e que possamos hoje, não a partir do ano que vem, não a partir da segunda, mas a partir de agora, escolhermos que virtudes iremos exercitar e exercitá-la todos os dias, sem medo de errar, sem medo de fazermos mais escolhas. Coragem para viver a vida como ela nos apresenta. Que tenhamos coragem e serenidade para enfrentarmos todas as adversidades que se colocam em nós. Que possamos fazer da nossa casa um refúgio para cada um de seus membros. Que possamos fazer a nossa parte, entendendo que cada um está no seu momento. Então é isso que eu desejo a todos nós. E que vocês possam ficar em paz e tenham um Natal de muita paz e tranquilidade, repleto de reflexões, e que possam reiniciar o ano energizados, corajosos, todas as semanas, todos os dias, sabendo que Jesus olha por cada um de nós, aguardando cada uma de nossas almas a fazermos as melhores escolhas para que possamos um dia sentarmos ao seu lado. Que assim seja.